Olá, sejam bem-vindos ao programa Agenda 21 em Ação, uma realização da OSCP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, uma organização que planeja, impulsiona e monitora o desenvolvimento sustentável de Piracicaba em conjunto com a população para tornar a nossa cidade um excelente lugar para se viver. Esse programa é uma parceria da OSCP Pira 21 com a TV Unimap. E na edição de hoje vamos abordar uma das áreas essenciais da Agenda 21 e da cidade de Piracicaba, a saúde. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente convidou o Dr. Osmar Gaiotto, que é oftalmologista, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Piracicaba e secretário de comunicação da OSCP Pira 21. Dr. Osmar, seja bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui com os telespectadores da TV Unimap, poder falar um pouquinho de uma coisa que a gente está sempre envolvido há muitos anos, que é a saúde. Maravilha. E também com a gente a Rosa Moraes, que é secretária e revisora da Agenda 21 de Piracicaba e agora é entrevistadora do programa Agenda 21 em Ação. Então, Rosa, agora a palavra fica com você. Bom, vamos dar início falando sobre saúde, que é um momento, eu acho que é um momento que nós estamos atravessando hoje, é o ponto que mais aflige a nossa população. E quando nós fizemos o levantamento da Agenda 21 e verificamos as ações realizadas, constatamos que somente 32% do que foi proposto do plano estratégico da Agenda 21 de Piracicaba para a saúde, somente 32% foi realizado. E esse é um número pequeno. E aí eu pergunto aqui ao Dr. Osmar, por que se fez tão pouco pela saúde, que é um tema essencial no município? Olha, Rosa, a gente precisa olhar a saúde como uma questão evolutiva. Você se lembra, em 2001, quando os 300 conselheiros constituíram a primeira agenda, o Piracicaba 2010, nós tínhamos uma série de demandas na saúde, na segurança e educação em todos os setores. Posteriormente, por volta de 2006, que foi feita a primeira revisão, uma parte daquelas demandas, daquelas ações tinham sido contempladas. Porém, nesta revisão, que foi muito mais ampla, teve a presença de doutores, de alunos de pós-graduação aqui da Faculdade de Administração da Unimap, ela realmente levantou uma questão que precisa ser muito observada. Apenas 32% em média das ações foram desenvolvidas. Eu tenho para mim que um dos fatores que levaram a essa situação, sem dúvida, foi a insuficiência de recursos. A saúde pública, ela depende muito de recursos, principalmente do governo federal, para que as ações sejam implementadas. Veja, a saúde em Piracicaba, nós podemos falar isso em termos regionais, mas de Piracicaba nós temos dados aqui no próprio planejamento, que ela está investindo em torno de quase 30% ou até mais do seu orçamento na questão saúde. E ainda é insuficiente. Por quê? Ela acaba tendo que colocar os seus recursos que seriam para outras áreas na saúde por insuficiência de investimentos do governo federal. Então, o recurso fica basicamente para o custeio. E para investimento, fica muito difícil. Então, eu creio que ao longo do tempo, se a gente tiver uma perspectiva histórica, isso tende a aumentar. O segundo fator é a falta de integração entre a saúde pública e a saúde suplementar. Então, vamos dar exemplo, vai ter uma ação de prevenção do diabetes. Essa ação é desenvolvida no serviço público. Paralelamente é desenvolvida nos serviços dos convênios, saúde suplementar. E até entidades privadas acabam fazendo algumas campanhas. Se todas essas entidades, e esse é o nosso desejo, elas estivessem juntas na Agenda 21, nós teríamos assim, otimização de recursos. Então, o que se gasta aqui e se gasta ali, eles teriam só um gasto e toda a população seria abrangida. Quando você fala em saúde, você não pode segmentar saúde suplementar, prevenção em saúde suplementar, porque todas as pessoas do município têm que ser atingidas no processo, não só as pessoas que usam o SUS, ou aquelas que usam o convênio, ou aquelas que usam uma entidade privada. Então, essa
essa reunificação, essa ordenação que está prevista aqui na agenda, eu acho que seria assim, racionalização de recursos para poder mais ações serem desenvolvidas. Dando seguimento a essa questão do balanço realizado na área da saúde, que se materializou em 78 ações para serem atingidas até 2025, eu gostaria que fosse colocado os pontos fracos, né, e os pontos fortes aí em relação à nossa saúde. Olha, a própria agenda, ela enumera inúmeros pontos fracos e pontos fortes. Vamos começar dos pontos fortes e dos principais pontos fortes, que são poucos os pontos fortes e muitos os fracos, né, evidentemente. Então, os pontos fortes que eu acho aqui em Piracicaba, na saúde pública, é a infraestrutura. Nós temos cerca de 70 unidades básicas de saúde entre equipes de saúde da família, em torno de 50, e unidades básicas de saúde. Ainda temos os centros de especialidades de saúde da mulher, nós temos a atenção à criança, a atenção ao idoso, a saúde mental, a policlínica, o AME, ambulatório de especialidades. Então, Piracicaba é 4 ou 5 pronto-atendimentos regionais. Então, a estrutura de saúde pública em Piracicaba é invejável. Ainda vamos ter o hospital regional, se Deus quiser, começar a funcionar logo, né? Então, toda essa infraestrutura é invejável. O que acontece é que um ponto fraco, vamos ligar um ponto forte com um ponto fraco. A população, de maneira geral, isso não é só aqui, em todo o Brasil, ela dá um foco para a urgência e emergência. As pessoas precisam cada vez mais fazer exercícios físicos, frequentar os médicos de forma preventiva, elas precisam fazer caminhadas, elas precisam fazer uma dieta equilibrada, elas precisam fazer visitas com frequência ao ginecologista, se for mulher, ao urologista, se for homem, ao cardiologista, para ambos. E a gente, né, vamos dizer assim, todos nós teríamos que mudar essa forma de enxergar a saúde. A saúde é muito mais prevenção, porque você evita complicações. E onde as complicações, um infarto, um AVC, né, essas complicações têm um altíssimo custo para a saúde. Agora, a prevenção, lógico que não vai eliminar todos os riscos e os custos financeiros elevados para a saúde, mas ela vai propiciar vida longa para as pessoas, cuidados com a saúde, e não ir no pronto-socorro quando tem algum problema urgente. E essa inversão desse modelo que a gente ouve falar há 30, 40 anos, ela é muito lenta, e ao longo do tempo isso ocorre. Então, um ponto fraco que nós, aqui na agenda, precisamos que as entidades relacionadas com a saúde, seja serviço público, serviço privado ou suplementar, elas foquem bem mais a prevenção. Esse é um ponto fraco. O modelo continua ainda no pronto atendimento. Outro ponto forte de Piracicaba é que ele tem serviços terciários, secundários e terciários, hospitais com uma infraestrutura muito boa. Então nós não precisamos muito mais ir para São Paulo, para Campinas, para fazer algum tipo de tratamento mais de alta complexidade. No entanto, esses serviços eles ficam também muito, vamos dizer assim, congestionados, além das unidades de saúde, porque nosso atendimento é regional. Então não dá para falar em saúde só do município. Na Agenda 21, claro, a gente vai ter que fazer uma mudança nisso, mas ela teria que a integração das cidades da região, porque nós recebemos muitos pacientes da região. Isso é um ponto fraco porque também congestiona os nossos serviços. Veja, o hospital aqui, ele vai ser regional, então ele já começa, né, com uma característica regional. Então, à medida que cria-se a perspectiva de que vai resolver esse problema para Piracicaba, cria-se uma outra angústia. Mas será que da região não vai vir aqui também? Claro que tem que vir. O SUS é nacional, mas é preciso prever isso, que os outros municípios se integrem e façam essa previsão para o futuro. Outro ponto fraco, que agora decorre dessa estrutura, é a falta de leitos. Então nós temos aqui, apesar de toda essa estrutura, insuficiência de leitos. A gente vê na imprensa diariamente, e não é, vamos dizer, apanagem de um governo, de uma situação, há anos a gente vê isso, que falta de leitos, as pessoas reclamam de falta de leitos para internação, leitos de urgência e emergência. Isso foi minimizado com as unidades de, por exemplo, o Hospital Dia, o AME, ele faz cirurgias de rápida internação ou sequer tem internação ambulatorial. Mas ainda não é possível atender
os leitos da maneira como a gente queria. Então, a insuficiência de leitos para o SUS é muito evidente. Outro ponto forte, agora para a saúde suplementar, é que os nossos hospitais nos convênios, na saúde suplementar, eles são muito bem estruturados. Então, nós temos aqui hospitais que são referências já nacionais. Recentemente, o Hospital da Unimed foi considerado um dos hospitais da potência paulista, um dos maiores hospitais do sistema Unimed. A Santa Casa também tem um bom hospital, o Hospital da Câmara. Então, nós temos aqui uma infraestrutura invejável. Mas olha, tantos hospitais bons com insuficiência de leitos. Então, nosso trabalho é despertar isso nas pessoas, né? Porque nós não somos agentes que temos o poder de fazer as coisas. Nós estamos olhando e levando para as pessoas uma visão crítica, no bom sentido, é claro, né? Então, como é que nós temos uma cidade com uma rede, uma infraestrutura invejável, que vai ter até a faculdade de medicina, e nós temos insuficiência de leitos? Então, essa é uma reflexão que a agenda promove, né? O que precisamos fazer para melhorar? E aqui tem algumas ideias, eu não vou me alongar muito, porque são muitos pontos fortes de falar, mas esses eu acho que são os principais. Agora, dentro aí dos pontos, né, dessas 78 ações, uma delas é em relação ao serviço de verificação de óbitos, muito que eu acho lembrado. que é um ponto que você fala, mas morreu, não, mas isso influencia diretamente na saúde. E eu sei que... É um ponto importante que você tocou. Exatamente. Muitas vezes, você mesmo já disse, olha, a pessoa morreu, agora o que vai adiantar ficar fazendo ali autópsia, né? Às vezes as pessoas falam, eu não preciso de autópsia, não, coitado, morreu. Mas a verdade é o seguinte, conhecendo-se a morte e o que causou a morte e os fenômenos a ela relacionados ao longo da história da pessoa, nós vamos saber tratar das pessoas para evitar que se chegue ou pelo menos demore para chegar. Então, por exemplo, uma morte violenta, acidente de trânsito, é feita a autópsia. Aí, naquele momento, nós vamos saber que aquela pessoa, se estivesse usando o capacete, talvez ela não tivesse uma fratura. Quem é motociclista sabe disso. Você está sem capacete, sofre um acidente, o risco de ter uma fratura de crânio é muito grande. Então, a importância de fazer uma necrópsia. Ou então, determinado ponto da cidade, aquela esquina, Independência com uma outra rua, vamos dizer assim, de uma forma genérica, ali ocorrem muitos acidentes. E o registro disso e as autópsias do que ocorreram aquilo vão trazer para as pessoas que tratam da segurança uma opção de, olha, aqui precisa de um semáforo de uma forma diferente. Então, isso é uma contribuição para que menos mortes ocorram, né? Já as mortes naturais, nós não temos aqui o chamado serviço de verificação de óbito. Porque as mortes violentas são a área da segurança pública, Instituto Médico Legal. As mortes de casos naturais, elas estão com serviço de verificação de óbito. Então, houve uma morte de uma criança. Precisamos saber o que causou, se foi uma virose, se foi uma meningite. E ao fazer aquela necrópsia, nós podemos atuar preventivamente para que outras crianças não morram. Enfim, estudando-se a morte e tendo a verificação das causas de mortes naturais, nós podemos produzir situações que vão melhorar a vida das pessoas. Por isso que é importante saber do que ou foi a morte. Doutor Osmar, eu acho que um dos pontos abordados na Agenda 21, inclusive ele é um programa, né, um programa da Agenda 21, que é ampliar a disponibilidade das informações sobre saúde. Eu gostaria de saber o que poderia ser feito aí. Nós temos até a ideia de fazer um Disque Saúde. Qual a sua posição sobre esse assunto? Olha, eu acho que uma das formas das pessoas melhorarem a qualidade de vida, melhorar a atenção à saúde, é disponibilizar o maior número e com qualidade, é claro, de informações sobre saúde. O Disque Saúde é interessante porque é um telefone que você liga perguntando. Existem algumas entidades que já dispõem, o Ministério da Saúde tem lá o Disque Saúde, mas se nós tivermos uma coisa regional ou local, isso custa muito, mas é muito importante. As pessoas podem perguntar sobre a dieta, podem perguntar sobre exercícios, o que é bom, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não posso. A outra coisa é fazer o que nós estamos fazendo. Quanto mais programas de TV, muito mais programas de rádio, quanto mais na mídia nós colocarmos informações. Antigamente não existia, digamos assim, um buscador para você se informar. Hoje uma pessoa que quer se informar, ela entra lá na internet e imediatamente tem inúmeras informações.
Mas eu acho que nosso papel é quanto mais produzir folders, livretos, livros. E esse livro aqui, por exemplo, tem tudo sobre a saúde nossa e na região que a gente precisa fazer. Então, quanto mais coisas desse tipo a gente fizer, mais informações, mais as pessoas vão exercer cidadania, que é se informar para melhorar, não é para apontar defeito, é para melhorar. Bom, nosso programa já chegou ao final, queria agradecer ao Dr. Osmar. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Queria agradecer a Rosa também. E agradecer a você que acompanhou o Agenda 21 em Ação. E para você acompanhar esse programa e outros programas da grade da TV Unimap, você pode acessar o nosso site www.tvunimap.com.br. Obrigado e até o próximo programa.